Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes, e minhas honrosas e preciosas ouvintes. Venho neste precioso dia, 27 de outubro de 2024, domingo, precisamente às 9 horas e 48 minutos, compartilhar convosco mais uma narrativa da santa, gloriosa e fiel palavra do Senhor nosso Deus, registrada no livro de Salmos, capítulo 19, versículos do 1 ao 14, respectivamente. Bem como agradecer os 58 inscritos até essa presente gratiora, 27 de outubro, domingo. Eu estou glorificando ao Senhor Deus pelas 58 inscrições e pela vida dos 58 inscritos e de todos os visualizadores e ouvintes do canal Vinde às Águas, esse canal abençoado por Deus, cujo propósito é para elevar espiritual e, juntamente com a narrativa da palavra do Senhor Deus, que vós possam alcançar conforto e paz em vossos preciosos corações e descanso em vossas almas. Que Deus abençoe todos vós, os inscritos também, e novamente reitero a paciência em ouvir os áudios mais longos, tudo aquilo que o Senhor tem falado e tenha segurado em vossos corações, para o elevo espiritual de vossas almas. Que Deus abençoe. Estou muito feliz. Passo a leitura, então, do livro de Salmos, capítulo 19, titulado A Excelência da Criação e da Palavra de Deus. O mestre de canto, Salmos de Davi. Versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai de seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel, o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Glórias a Deus. O salmista Davi, quando ele, em forma de canto,
ele expressa essa poesia, essa composição maravilhosa, que gloriosa, inspirada por Deus. Ele diz no versículo 1: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Que maravilha. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Em conformidade com a vontade do Senhor Deus nos céus e na terra. Seja feita a sua vontade, ó Deus, soberana, assim como no céu, assim na terra como no céu, conformidade. Os seres celestiais, os anjos adoram a Deus e o homem não deve tributar louvores, honras e glórias ao Senhor Deus, ao Criador de tudo. E é uma prova isso, que o caminhar dos seres humanos aqui na terra, os animais, a criação do Deus vivo, do Senhor Deus, Senhor do universo, Criador de todo ser. O caminhar, nosso caminhar aqui na terra, anuncia e confirma as obras da mão de Deus, a obra das mãos do Criador. E nessa assertiva, em concordância, no Salmo 147, o salmista também, ele fala, quando ele exorta a todos a louvar o Senhor pela sua beneficência. No versículo 1 do Salmo 57, ele fala: louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso é o louvor. E no versículo 11, ele fala, no 7, ele vem e fala: cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sob a harpa. E antes, no versículo 4, do mesmo Salmo 147, ele descreve aqui, não é, que o Senhor, ele conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder o seu entendimento é infinito. Olha que maravilha. O Senhor conta o número das estrelas e nomeia todas elas, chamando-as todas pelos seus nomes. Que ciência maravilhosa, não é? Quem poderá decifrar essa ciência, a ciência do Senhor Deus? Essa onisciência, essa onipotência é do grande Criador. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. E o profeta Isaías, inspirado por Deus, recebendo a revelação do Senhor Deus, ele descreveu aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, está registrado, quando Deus fala com o profeta, ele diz, porventura, no versículo 21 do capítulo 40, porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio, se vos não notificou isso mesmo, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Versículo 22. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. E no 26 continua nessa assertiva de demonstrar o que o Senhor faz, forma, estabelece. Ele diz: levantai altos olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta do seu exército, quem a todos chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza de seu poder, nenhuma faltará. E no 28, nessa assertiva, enfatizando o poder do Senhor Deus, que Ele é insondável,
e a ciência dele ninguém alcança, ele expressa o profeta pelo Espírito de Deus, recebendo a revelação do Senhor. 28. Não sabes, não viste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Glórias a Deus. Que ciência, não é? Que Deus, Criador, e a excelência da sua criação. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O Senhor que fez, que formou e estabelece tudo para o propósito dele. Em concordância, nessa assertiva, Neemias já falava, não é, para o povo. Ele instruía quanto a isso no capítulo 9, quanto a louvar a Deus, engrandecer o Senhor Deus pelas maravilhas, exaltar o nome do Senhor por todas as bênçãos que o Senhor ofertava ao povo dele. No capítulo 9 de Neemias, ele diz: seja bendito o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Glórias a Deus. Seja bendito o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Tu só és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. Tu os guardas com vida, a todos, e o exército dos céus te adora. Glórias a Deus. Olha, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. Tu os guardas com vida, a todos, e o exército dos céus te adora. Olha, a confirmação. Os céus proclamam a glória de Deus, não é? A milícia celestial adora o Senhor Deus. O Senhor é dos exércitos, o autor e mantenedor de toda a vida, o Criador, excelente Criador, Deus onisciente, Deus onipresente, Deus onipotente, Senhor dos exércitos, Senhor é o seu nome. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, nessa assertiva, já o Espírito do Senhor Deus falando, foi revelado aqui: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Senhor Deus, Senhor dos exércitos, Senhor é o seu nome, demonstrando a excelência da criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E se foram criadas por ele e para ele, estão sujeitas a ele. A palavra de Deus já fala: todas as potestades, todos os dominadores, que é a potestade espiritual, a potestade humana, está sujeito aos pés do Senhor Jesus. A morte do Senhor Deus, tudo para, tudo ele retém, tudo para. Porque todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele está no controle de tudo. Deus tem um comando de tudo. Senhor dos exércitos, Senhor é o seu nome. Glórias a Deus. E no 2, o salmista Davi fala: um dia discurso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Numa linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Que maravilha, né? Até o dia proclama a glória do Senhor.
e fala para o outro dia. A noite revela conhecimento para outra noite. Em silêncio e mistério, a noite passada foi de choro. A noite futura vai ser de alegria. Não é? Deus operando em silêncio, operando noite e dia para aquele que... operando e trabalhando noite e dia para aquele que espera nele. Aquela noite foi de guerra, a próxima noite será de paz. O discurso, um dia discurso a outro dia, um dia pode ter um discurso de ódio, o que foi plantado naquele dia, pelos males do dia. O outro dia pode vir a paz, Deus reinando, operando ele, para que ocorra a paz. Porque todas as coisas foram criadas por ele e para ele. O dia pertence a ele, ele é o dono do tempo. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para tudo por pau debaixo do céu. O Senhor é dono do tempo. Dentro da onisciência dele, onipresença dele, ele detém o controle de tudo. E quando hoje, domingo, vendo o mar daqui e ouvindo o barulho do mar como ele está agitado, a criação de Deus, o mar, ele fala, as ondas parece que elas estão em união e vão se quebrando, chegam, mas obedecem ao Senhor Deus, não ultrapassa. Ontem à noite a maré já subiu, veio as águas até a orla, mas hoje ela já retornou e os banhistas aqui estão usufruindo desse benefício, da excelência da criação do Senhor, dessa maravilha, dessa beneficência, o mar, as águas, ainda que estejam agitadas, mas estão aproveitando, estão brincando, estão gozando desse lazer que Deus ocultou para os homens de graça, a criação do mar. Essa água, esse mormaço que estão recebendo e que eles vêm buscar, usufruir para poder descansar, relaxar, que para alguns a água é remédio, relaxa, ameniza muita coisa. Então descansa, o lazer, o mar. No versículo 4, o salmista traz: no entanto, ainda que no silêncio, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Deus mesmo trabalhando em silêncio, agindo, porque Deus é Espírito, Ele operando, Ele visita a terra e o homem nem percebe. Ele visita a terra quando Ele rega a terra, Ele manda a chuva. O Senhor visita a terra quando Ele vem, visita a sua criação, Ele vem julgar alguns, Ele vem fazer justiça, operar a justiça dele aqui na terra. Aqui fala, o salmista fala, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Uma justiça que ele deferiu, uma reta justiça, se acaba ouvindo a palavra do Senhor, a voz dele. A justiça. Acabamos ouvindo a palavra do Senhor quando ela é bem revelada na igreja do Senhor Jesus, quando o anjo da igreja traz. Ouvimos a palavra do Senhor logo pela manhã, logo cedo, através dos seus servos. A palavra que é enviada, que é ouvida nos hospitais, nos presídios, em todas as igrejas, até os confins do mundo. Palavra do Senhor Deus, que hoje, pela ciência, pelas mídias sociais, pelas redes, internet, a palavra do Senhor tem corrido veloz, glórias a Deus, não é? A tecnologia a favor dos pregadores, dos evangelistas, dos missionários, enviando a palavra do Senhor Deus, com os cultos online, com os estudos bíblicos online,
quantas palavras de Deus correndo, chegando até os confins da terra, pela mídia, pelas redes sociais, como o Ruim das Águas está chegando até vós. E propicia, e é um benefício, uma bênção excelente, benevolente aos que estão acamados, estão em casa, não podem sair, não podem ir até a igreja, não podem estar cultuando presencialmente o Senhor Deus, não podem estar em comunhão com os irmãos, com a Irmandade. Os que estão presos, cativos, os que estão enfermos, esperando ouvir a palavra do Senhor, com um radinho, uma televisão ali, muitos que estão trabalhando nas suas portarias, agentes públicos que estão nas suas viaturas, que estão nos seus gabinetes, trabalhando, são de plantão, médicos, enfermeiras, que podem ouvir a palavra através de um celular, de uma internet, não é? Um computador, um aparelho móvel, pela rádio também. Quantos radialistas, emissoras de rádio que transmitem a palavra do Senhor, fazem um culto ali, oram, intercedem pela vida, essas vidas são alcançadas por esse meio. Glórias a Deus que a ciência se multiplica, né? A tecnologia se multiplica, é para o bem, é para levar as boas novas, né? O Evangelho da salvação. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. A voz de Deus percorre toda a terra e vemos, confirma como na terra e no céu nós vemos os trovões, voz do Senhor falando, voz de Deus, poder de Deus. Se faz ouvir a sua voz, a voz do Criador, Senhor Deus, Rei de toda a terra, o Todo-Poderoso, o Senhor é o seu nome, o Senhor dos Exércitos. No versículo 7, o salmista diz, Davi, ele fala, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Versículo 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Olha, a lei do Senhor é perfeita. Davi amava a lei do Senhor Deus. E devemos amar também a lei do Senhor. E no Salmos 1 já fala que bem-aventurado, feliz é o homem que medita dia e noite na lei do Senhor. Que medita na lei do Senhor. Que tem prazer em meditar nessa lei. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, porque ela tem vida, não é? Ela é perfeita, ela prospera quando ela é enviada. Quando Deus manda, ela não volta vazia, tem um propósito. Restaura a alma, fala o coração contrito, dorido, angustiado, porque nossa alma é do Senhor, ela é eterna. Então, somente a palavra do Senhor pode curar as nossas feridas e limpar tudo aquilo que está ruim, tudo aquilo que tem nos abatido, e somente ela restaura a nossa alma. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita, não tem assim o que você questionar, porque Deus deixou até testemunho, erros de homens do Senhor, homens de Deus que erraram. Deus permitiu que ficasse registrado, patenteado as boas obras e as más obras também, atos ilícitos que alguns homens de Deus cometeram, está registrado na Bíblia, homens deles, escolhidos deles, ungidos do Senhor como Davi, erros que depois eles se arrependeram para poder instruir e doutrinar o povo dele, através da palavra do Senhor Deus. Por essa palavra nós somos admoestados, nós somos assim advertidos quanto o proceder e o caminhar, com quem andar e separar-nos das trevas. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, alegra o nosso coração, é bálsamo para a nossa alma.
testemunho do Senhor é fiel. É fiel. Tudo aqui registrado na palavra do Senhor mostra a fidelidade do Senhor Deus para com o homem, para com a criação dele. Desde os tempos mais antigos, o Senhor não mudou, ele é imutável, ele permanece fiel, ele não pode negar a ele mesmo, né? Os atributos dele, a fidelidade. E dá sabedoria aos simples. A pessoa mais simples, ouvindo a palavra de Deus, consegue entender, não é? O Espírito Santo revela no coração dela e ela passa a aceitar a palavra de Deus e crer. E um dos maiores testemunhos do Senhor Deus, a fidelidade dele, foi quando ele enviou Jesus, né? O amor dele. Ele tem testemunhado isso, né? Tem testemunhado através da palavra dele, o amor dele para com o ser humano, para com a criação dele. Que ele não tem prazer que a criação pereça, a criatura dele, mas que se achegue até ele pelo seu Filho Jesus e seja chamado de Filho de Deus, né? Que seja amado, que esteja no abrigo do Senhor Deus. E no versículo 8, Davi fala: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Os preceitos do Senhor são retos e justos, alegra o coração. Não traz tristeza e nem dor. Não é? Diferente dos preceitos legais, de dispositivos legais de seres humanos, não é? As leis dos homens aqui na Terra, né? Os preceitos legais que nós estudamos, constituições, não é? As leis vigentes, as leis pertinentes hoje no nosso país, os preceitos, lindos preceitos. Artigo 5º da nossa Constituição, todos são iguais perante a lei. Que lindo, que preceito lindo, que dispositivo legal, lindo, não é justo, direito positivado, está lá na nossa Constituição, Constituição de 88, não é titulada Constituição Cidadã, traz vários preceitos lindos. O artigo 5º, que eu mais gosto, todos são iguais perante a lei, todavia na prática é que distante, nem todos são iguais perante a lei, nem todos. Os mais oprimidos, favorecidos, sabemos, quanto às vítimas, existe a lei, o direito, direitos e deveres estão assegurados ali na Constituição. Todavia, nossos direitos não são tutelados e muitas vezes violados, né? São sucumbidos, não temos alguns direitos, são esquecidos. Usurparam os nossos direitos postos em lei, preceitos legais, né? Cercear os nossos direitos, o tempo todo nossos direitos são cerceados. Preceitos legais estão lá, todos são iguais perante a lei. O artigo 5º, inciso 2º, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Quem deve nos garantir o direito a receber os nossos direitos, que está positivados pela Constituição, preceitos legais, não faz. Ele é obrigado a nos assegurar, a nos conferir o direito que está assegurado em lei, mas ele difere o contrário. Eles não dá. Você sabe que você tem direito a receber esse benefício, está preceituado, são dispositivos legais garantidos, mas dependemos dos aplicadores de direito. Estamos reféns ao bel prazer deles, né? Reféns. Nesse abuso de autoridade, eles nos sonegam, eles usurpam o nosso direito. E hoje em dia, o principal direito é a vida, porque se eu não tiver vida, eu não posso usufruir de nenhum direito positivado lá em lei. Então, os preceitos legais das leis dos homens são falsos, são relativos. E muitos bel prazer. O legislador faz, mas está na lei, que lindo, maravilhoso. Olha, essa lei agora vai ajudar muito. Mas até ela ser publicada, e quando é publicada, quando chega
a vida já foi ceifada. E quantos direitos, não é? Preceitos que hoje tem, amanhã revoga, não é? E muda o tipo penal, muito mais revoga para beneficiar um opressor, não é? Que tirou a vida de uma vítima. Então, os preceitos, muitas leis, códigos penais aí, contra legislações lindas, né? Farto aí para estudar. Todavia, na prática, não tem um justo, não é? Que fiel, que por dignidade honra naquilo que ele tem nas mãos, o cargo e a caneta que ele tem, que ele honre o salário que ele está recebendo do povo, para que se faça valer o direito de quem peticionou, do oprimido, da pessoa necessitada, do cidadão, não é? Todos são iguais perante a lei. Esse preceito uma hora é bom e outra hora é dor, porque você sofre sabendo que tem a lei, que tem um caminho, você pode peticionar, todavia no final desse caminho é vedado o seu direito, é vedado o seu benefício. E por vezes você gastou muito dinheiro na busca do seu direito, na luta desse direito. Porém, temos o bem do Senhor, os preceitos do Senhor que são retos. A vereda da justiça são retos e alegram o coração. Justiça de Deus, do justo juiz. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro. Se Ele mandou, é puro, porque Ele é santo. Então, todos os mandamentos do Senhor são puros. Ilumina os olhos. Então, não vamos andar em trevas. Os preceitos dele, as palavras dele são retas, o mandamento dele é puro. Então estamos alegres nessa esperança de que o que ele fala acontece. O Senhor é fiel, a vereda dele de fato é a justiça. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, perfeita. É permanente, fiel. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. E o mandamento do Senhor, a palavra dele fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Né? A palavra do Senhor, os preceitos dele são retos. Então meu pé não vai estar em trevas. Eu vou olhar para os mandamentos do Senhor e vou seguir pelo caminho reto, sendo guiado pelo Espírito Santo dele. Não vou estar em trevas. Eu vou andar por esse caminho reto, a vereda da justiça. E nesse caminho reto não tem morte e há justiça sempre, porque os preceitos do Senhor são retos. E no versículo 9 ele traz: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Que é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Oh, glória a Deus. Preceito verdadeiro, reto. Juízo verdadeiro, todos igualmente justos. Não são parciais. Deus é justo. Ele pesa na balança, não é? Ele pesa. A balança do Senhor é justa. É o mesmo peso, a mesma medida. Glórias a Deus. Não é? Ele não precisa de muita coisa para vir com o homem a juízo. Ele vem a juízo com o homem quando ele quer, no tempo dele. Que o mandamento do Senhor é puro. O temor do Senhor é límpido. Permanece para sempre. Permanece. O Senhor decretar, será feito. Ele disse, mandou a lei, ninguém pode revogar.
O que o Senhor decidiu, bateu o martelo, o juízo dele verdadeiro, quem vai revogar? Quem vai entrar com recurso? Quem vai entrar com agravo? Porque toda injustiça, quando colocamos na mão do Senhor, o agravo vem dele. O Senhor manda o agravo dele, a justiça dele, reta. Os juízes do Senhor são verdadeiros e tudo igualmente justo. Deus é justo. O Senhor julga. O Criador de tudo, Ele julga. Que Ele diz, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E Ele virá a juízo, porque Ele criou os tronos, trono de todo o poder, judiciário, executivo, legislativo, todo o trono, todo o reinado, toda a soberania, né? Todas as autoridades vão prestar conta com o Senhor Deus, vão comparecer ao tribunal de Deus, o justo juiz. Senhor, justiça nossa, Senhor dos exércitos, todo joelho vai se dobrar perante Ele naquele dia. Os juízes do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. E no 10, o salmista fala, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel, o destilar dos favos. Olha, de fato, aquilo que é verdadeiro, que se cumpre, você deseja muito mais do que o ouro. É a palavra de Deus, não é? Que alumia, que faz justiça, que é pura, não é? Que é reta. Os juízos do Senhor, que são verdadeiros e igualmente justos. Muito mais que ouro. Eu tenho um bem, mas não tem um ouro, mas não tem quem faz com que eu continue com esse bem, não tenho segurança para manter esse bem. Então, o maior bem que o ser humano pode ter é temer a Deus e ter o Senhor como o Senhor da vida dele. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre, porque ainda que eu morra, eu estarei com Ele. A minha vida está na mão dele. Eu glorifico a Deus, porque nossas vidas e nossos caminhos estão na mão dele. E nesse caminho não há morte. Ele ilumina os nossos olhos para que possamos ver para onde estamos indo e com quem estamos indo. Estamos indo para o caminho de glória, para o reino de amor. E no versículo 11, ele fala, Davi, além disso, por ele se admoesta o teu servo em nos guardar a grande recompensa. Não é? A palavra, ele ama os preceitos do Senhor, e pelos esses preceitos do Senhor, ele tem prazer nisso, na palavra de Deus, no mandamento do Senhor. Ele é admoestado, né? E exortado em guardar os mandamentos do Senhor, de guardar os preceitos do Senhor, porque a palavra, ela corrige, ela exorta, né? Ela nos pauta, a palavra de Deus, para aquela ética pessoal, ética profissional, ética no relacionamento, para que nós possamos andar dentro dos bons costumes, bons costumes social, a ética, os preceitos éticos do Senhor, da palavra de Deus, nos faz sermos uma pessoa ética, não é? Aperfeiçoa o nosso caráter, temer a Deus, respeitar o próximo, amar o próximo, não é? E sermos cidadãos de bens passivos, exercitamos a paz, não é? A fazer justiça, a praticar a reta justiça, a não aceitar suborno, não andarmos em más companhias. Preceitos éticos, os bons costumes, a moral, a praticar a justiça social, andarmos no temor do Senhor, não é? Fazendo bem ao próximo, não é? Andarmos em dignidade, cabeça erguida, não é?
dentro do caráter da retidão contínua, não é? Andar somente com pessoas justas, pessoas de bem, não é? Para não sermos manchas, escândalos para a igreja do Senhor Jesus e não sermos peso para a sociedade, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas obras, no nosso caminhar, no nosso comportamento, na nossa probidade pessoal. Andamos na ética, não é, neste mundo corrompido, não é? Andamos pelos preceitos do Senhor. Temos prazer de andar, de ouvir a palavra do Senhor e obedecer. Queremos ser exortados, admoestados, doutrinados nessa palavra. Queremos ser exemplo na nossa sociedade, na nossa família, não é? Assim, é um povo que tem boas obras, separado para boas obras. Nós fomos separados para boas obras. Andamos por fé e na luz do Senhor Deus, guiados pelo Espírito do Senhor Deus. Estamos caminhando na vereda da justiça. Não vamos para a esquerda nem pela direita. Não andamos por caminho de espinhos tortuosos. Nós estamos sob os preceitos do Senhor e observando os preceitos do Senhor e meditando nele dia e noite. Os preceitos do Senhor são retos, por isso que o nosso coração fica alegre. Temos o prazer de andar nos caminhos do Senhor e obedecer os caminhos do Senhor e andar na luz do Senhor Deus. E no versículo 12, Davi fala: quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Quem pode discernir as próprias faltas? Quando bate na consciência aquela vontade, pequei, meu Deus, pequei, Senhor, o que vai acontecer? Consciência não está cauterizada atrás. O Espírito Santo faz com que nós retrocedemos e nos reconciliemos com aquela pessoa, reconciliar primeiro com o Senhor Deus, e que somos fracas, nossas fraquezas, nos colocarmos ali no altar em oração perante o Senhor Deus, na igreja, antes de tomarmos Santa Ceia, antes de discernir o corpo e o cálice do Senhor Jesus, discernir as nossas próprias faltas, porque se não vigiarmos, estamos sujeitos a cair em várias tentações, falhas, pecamos com a boca, pensar, quando pensa, cobiçar ali no coração, pecados ocultos. Ele fala: absolve-me das faltas que me são ocultas, absolve-me das que me são ocultas. Às vezes está tão distraído, está tão antibíblico que até esqueceu. Olha, você falou aquilo, você fez aquilo, nem viu, já é por hábito, foi sem querer, mas acabei fazendo isso, peguei aquele objeto na mesa do meu colega de trabalho, me apropriei indevidamente daquele objeto, não poderia fazer isso, não é? Faltei do serviço, dei uma desculpa, né? Acho que precisava faltar, não tive a diligência de falar a verdade, a prudência de evitar de andar naquele lugar, cair naquela tentação, não é? Absolve-me das que me são ocultas. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Senhor Deus, Espírito Santo te fala, né? E Espírito de Deus, você consegue discernir essas faltas, não é? Não vou para esse caminho, não é? Estou olhando, estou falando com essa pessoa, estou ouvindo a voz dela aqui, essa mensagem dela, o falar dela, eu preciso discernir o Espírito que fala, essa voz que está falando, que palavra é essa? O espírito dessa pessoa, né, para mim não cair em falta, para mim não cometer falta, né, e para que eu não agriloe a minha alma, meu coração, e não fique cometendo mais faltas e faltas e tendo tantos pecados ocultos, porque à luz do rosto do Senhor esses pecados virão e vêm. O Senhor trata, e quando o Senhor trata, maravilha, porque Ele quer dar arrependimento e salvar essa alma. No versículo 13, ele pede Davi, né, também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine,
então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Olha, ele pede para o Senhor Deus guardar ele da soberba. Guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Já basta os pecados ocultos, né? Aquelas faltas que ficam ali no dia a dia, que a gente, por orgulho, não quer retratar, reconsiderar. Pecadinho, coisa pequena. Agora, a soberba, a cometida de soberba, e ele qualifica a soberba como uma grande transgressão. De fato porque o Senhor fala que altivez prediz a queda. A pessoa altiva, ela vai andando enganada, deixando o coração dela ser enganado nessa falta. Aí falta pequena, falta leve, falta grave. Quando vai ver, é uma grande transgressão, a soberba. E o que faz a pessoa se assenhorar, né, ser dominada, é o orgulho, a soberba. É o eu, o ego. Eu sei que eu tudo posso, que tudo eu consigo. O eu forte da pessoa, o orgulho, a soberba, esse Deus, né? Sim, eu posso. Sim, nós podemos. Sim, eu faço, eu aconteço, eu garanto isso. A soberba. Eu vou fazer, eu vou comprar tudo, eu vou fazer. Eu não preciso de ninguém. Eu tenho meus talentos, as minhas aptidões, estudei tanto, sou renomado, eu tenho um cargo, não é? Isso vai dominando a pessoa, vai cegando ela. Ela não está andando pela luz do Senhor, não está seguindo o mandamento do Senhor, que é puro, ilumina os olhos. Ela não está obedecendo o mandamento do Senhor. A cobiça dela fez com que ela endurecesse o coração e ela conseguiu. Nessa cobiça, ela fez, permitiu, já para tratar com ela ali, e ela deixou a soberba tomar conta do coração dela, tomou conta e dominou. Davi pede que ela não me domine. Você começa na pequeno orgulho, eu vou fazer, eu posso, não preciso orar não, é Deus só nesse negócio, não é? Eu não preciso buscar a palavra. Que isso? Essas coisas não precisa buscar a palavra. É tão fácil. Eu tenho um carro, eu tenho dinheiro, eu vou comprar e pronto. Soberba, jactância, pecado, grande transgressão. Ele pediu para Deus guardar, ele diz, para que ele se tornasse irrepreensível, coração reto, dependente do Senhor, fiel a Deus. Senhor, eu estou aqui porque o Senhor permitiu. Eu me deitei, eu dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Eu deitar e dormir, acordar, que eu fui sustentada durante o meu sono, é bênção de Deus. Eu dependo de Deus até para pôr o pé para fora da cama, para seguir o meu caminho, todos os meus desígnios acontecerem, todos os propósitos do meu coração, da minha carne, para realizar os propósitos que eu desejei, para colocar em ação os planos que eu cogitei enquanto eu estava na minha cama, é o Senhor Deus. E há uns que cogitam o mal contra o próximo, contra as pessoas na cama, para a própria perdição dele. O Senhor, ele levando a fim todas essas cogitações perversas, o Senhor busca ele, trata com ele. E no meio desse caminho, o Senhor repreende e por muitas vezes abate, para que não venha ser um mal maior ali na frente, para dar livramento ao povo dele, ao servo dele. Como a história registra e a sociedade mostra umas pessoas que de repente subiram e não voltaram mais para a sua casa. A soberba, a jactância, esse cargo é meu, esse trono é meu, eu fui eleito, eu estou nesse trono, essa autoridade foi o meu concurso, eu passei no concurso, é a minha carreira, eu tenho essa autoridade, eu tenho um domínio,
Por isso que eu vou abusar muito da minha autoridade. Quem me tirará daqui? A palavra de Deus fala: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, os visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E a pessoa entrega essa soberba, o domínio dela, para companhia, para Faraó, né? Quando Deus permitiu, levantou ele na terra para nele mostrar o poder de Deus. Deus poderoso, Senhor dos exércitos, Senhor é o seu nome, que a um abate, a outro exalta. É bem enganoso, né? O coração do homem, ele é enganoso. Ele fala a Bíblia: quem o conhecerá? Você vai enchendo de soberba e jactância, e não vem a reflexão, ele não pede perdão por essas faltas ocultas, que vai indo cada dia uma pedra aqui, uma soberba ali, para ele imaginar, entrar no altar do Senhor e falar: essa exaltação é tua, Senhor. Porque que engano e decepção eu crescer, prosperar no caminho, numa carreira, e não saber se o propósito do Senhor é me exaltar ou me matar por essa exaltação no trono, nessa carreira. Eu fui exaltada para morrer, para ser abatida pelo Senhor Deus. Preferia ficar lá, no meu abatimento, no meu simples, falando: eu sou pobre, necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Porque eu fui engrandecido pelas minhas mãos, por esse cargo, tomei posse desse cargo, para morrer em função desse cargo. Na minha soberba, e não deu tempo de eu pedir perdão, me arrepender, eu morri com a espada na mão. Eu morrerei com essa espada, eu morrerei com essa caneta, eu morrerei sentado nesse trono e vou ver o trono invisível daquele que colocou a soberba no meu coração e me dominou para que eu blasfemasse do Senhor Deus, negasse Ele, o Criador, né? O excelente Criador que criou tudo, sua palavra, o seu mandamento, que admoeça e adverte para não dar lugar à soberba, para lembrar do seu Criador, que Ele que criou tudo, Ele provê tudo, Ele é o Criador de tudo, né? Criou os céus, criou a terra, tudo, né? As visíveis, as invisíveis, os tronos, a soberania, os poderes, as autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Todas as coisas estão sujeitas ao Senhor Deus dos exércitos, ao Senhor nosso Deus, ao Criador. E todos nós vamos prestar contas. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos dele, daquele que vamos prestar contas. Chegaremos ao tribunal do Senhor Deus, ao tribunal do justo e do juiz, para prestar conta das nossas obras, que é uma obra que é para a morte, é a obra da soberba. Terrível, terrível, como o salmista falou, fica livre de grande transgressão. É afronta ao Deus vivo, é negar aquele que te criou, que te sustenta com vida, não é? E até para sentar nesse trono usurpado e permissão do Senhor Deus, até Ele te expulsar daí. Tudo está no controle do Deus vivo, tudo está na mão do Todo-Poderoso, Senhor Deus dos exércitos, aquele que a um abate e a outro exalta. E por término, Davi fala: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Humildade, não é? Ele pediu ao Senhor para absolver ele das faltas que são ocultas, para livrar ele da soberba, não é? Guardar ele da soberba, para não ser dominado. Que Davi foi posto no dia do Senhor, depois herdou um trono, não é?
um homem de guerra. Ele pediu para Deus, não é? Ele clamou a Deus aqui, não é? O desejo da alma dele, espírito voluntário, coração quebrantado e contrito, o ungido do Senhor Davi. Ele disse: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ele era um salmista, compositor, né, ungido do Senhor. Ele tinha um amor pelo Senhor, os dois tinham uma comunhão, o Espírito revelava quantas coisas para Davi, né, coração contrito, né? Ele era homem de Deus, ele anelava a presença do Senhor. Então ele expressou: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha. As palavras dos meus lábios, o que minha boca vai entoar, o que minha boca vai proclamar louvores ao Senhor, e o meditar do meu coração seja agradável, não é? Bem-aventurado o varão que não anda no caminho dos ímpios, antes tem prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. O meditar, o que ele vai meditar? Qual a meditação que Davi tinha? É por prazer, né? Tudo que é justo, tudo que é perfeito, porque ele amava a lei do Senhor. Tudo que é amável, tudo que é louvável, tudo que é honesto, tudo que é puro, não é? É o que nós devemos meditar no nosso coração. Coisas agradáveis na presença do Senhor. Vamos chegar na presença do Senhor com o quê? Sacrifícios de louvor, glórias a Deus, para glorificar e proclamar a glória do Senhor Deus, né? E anunciar as obras, os testemunhos dele para conosco aqui na terra, perante todos os homens, até os confins da terra, anunciar a palavra dele, né, para o mundo. E meditar no nosso coração, tributos a Deus. Quero tributar, quero glorificar o seu nome, quero honrar o seu nome, Senhor Deus. Quero glorificar aquele cuja a minha vida e os meus caminhos estão na mão dele. Aquele que ilumina os meus caminhos. Aquele que eu temo. Aquele que eu tenho prazer nos seus preceitos, porque os preceitos dele são retos e alegram o meu coração. Aquele que o mandamento dele é puro. O mandamento do Senhor é puro, né? Puro. Amar o Senhor, a Deus sobre todas as coisas, se eu posso como a ti mesmo. Que pureza. É puro. Amar a Deus, amar meu próximo e me amar. O cuidado do Senhor. As palavras dos meus lábios, o meu meditar no meu coração, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e redentor meu. O Senhor que sonda os corações e esquadrinha o nosso pensamento, se libere de contra o nosso coração agora em oração. Se eu sondar o nosso coração, será que ele consegue discernindo? E nós estamos diante dele, né? Depois que ele nos absolveu dos nossos pecados ocultos, não é? Tirou a soberba do nosso coração. Será que conseguimos falar como Davi? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Glórias a Deus, pela fé, pela graça, pela misericórdia, pelo Espírito Santo de Deus, por recebermos o Senhor Jesus em nosso coração, nosso Salvador, por habitar no nosso coração, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pela santidade deles. Tudo que nós pensamos, que nós falamos, tem que ser puro. O meditar do nosso coração tem que estar em sintonia, em conformidade com a vontade dele, uma vontade perfeita,
soberana, boa, perfeita e agradável. Agradáveis na tua presença. Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Nisso devemos pensar, nisso devemos meditar, nos achegarmos na presença dele, com esse pensamento, meditando isso no coração. Enxergarmos na presença do Senhor, meditando isso, professando nossos lábios, os louvores, os tributos de honra e glória ao nome dele, somente a ele, acreditarmos honras e glórias, tributarmos louvor a ele. O nosso coração já está pensando naquilo que é honroso, agradável, amável, perfeito, justo, honesto e decoroso. Tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável. Nisso devemos pensar e meditar. Como o salmista falou, Salmo 147, louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso é o louvor. As palavras dos meus lábios, louvor, decoro, e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Glórias a Deus. Que possamos proclamar a glória devida ao Senhor Deus, anunciar a Ele aqui na terra, testemunhar todos os benefícios dEle, não é? A bondade dEle para conosco, a fidelidade, o amor dEle para conosco em todos os tempos. Como a Igreja do Senhor anuncia e faz percorrer, se ouvir a voz do Senhor Deus em toda a terra, anunciando a palavra do Senhor Deus, missionários, homens e mulheres de Deus, pregadores, evangelistas, todos anunciando a palavra do Senhor Deus, pastores, anciões, cooperadores, proclamando a palavra do Senhor dia e noite de forma veloz, porque os tempos são maus. Eles estão anunciando a tempo e fora de tempo as palavras do Senhor, né? Confessando que só o Senhor é Deus, confessando que Jesus Cristo é o único Salvador. Eles estão proclamando a palavra do Senhor e as maravilhas do Senhor, proclamando que só o Senhor é Deus, que só Deus, somente Deus é o Rei do universo, reina sobre a terra, é o justo juiz, somente Ele, somente Deus pode nos libertar de todos os nossos temores, de todos os nossos cárceres. Somente Deus tem a palavra de verdade que conduz para a vida eterna. Somente Deus, somente os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Somente os mandamentos do Senhor são puros e iluminam os olhos, para que nós não sejamos levados pelas trevas. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que o Senhor Deus vos abençoe, vos guarde neste dia 27 de outubro de 2024, domingo. Tenha um bom término de fim de semana na paz perfeita do Senhor Deus. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar. O
seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para